Seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais um número do programa Sociedade Aberta, o programa da família aqui na TCV. Nesta quarta-feira, dia 27 de setembro, é Dia Mundial do Turismo. Por isso, hoje, aqui no programa Sociedade Aberta, destacamos o turismo, o impacto que o turismo tem na vida das famílias e também vamos conhecer o Observatório do Turismo do ISCE. Nós estamos aqui a receber, portanto, Américo Lopes, que é coordenador da Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo e também do Observatório do Turismo do ISCE, é mestre em Gestão e Planeamento em Turismo e neste momento é doutorando em Turismo, quem cumprimentamos primeiro. Boa tarde. Muito boa tarde. E também connosco nós temos Cristina Moreira, ela é coordenadora do Centro de Turismo e Economia Solidária e também é consultora da Associação dos Amigos da Natureza. Boa tarde. Boa tarde. E obrigado aos dois por estarem aqui conosco. E ao longo deste programa vamos estar aqui querer também receber a sua participação. Já sabe, é só ligar para 594 9714. 594 9714, o número que aparece agora no seu ecrã. Pode dar um toque para este número de telefone e a nossa produção vai retornar a ligação. Também ao longo deste programa contamos ter aqui a participação do vice-presidente da Associação dos Guias de Turismo de Santo Antão, Vladimiro Monteiro. Torreven, ele é o nosso convidado musical no programa Sociedade Aberta de hoje, portanto ele vai voltar mais à frente neste programa. Lembrando, se quiser divulgar a sua música, este espaço é seu, é só procurar-nos nas redes sociais. Hoje o nosso tema de conversa é impacto do turismo na vida das famílias e também vamos conhecer o Observatório do Turismo do ISCE. Estamos aqui a receber esses dois convidados que já foram apresentados no início. Primeiro começo por si, Américo Lopes, enquanto docente universitário, principalmente nesta área do turismo, para nos dizer qual é o impacto que o turismo tem na vida das famílias, observando o turismo na prática aqui nesta região e do contacto que tem. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite que foi feito ao ISCE para estar aqui a falar um pouco sobre o turismo e vou aproveitar também para parabenizar todos os turismólogos de Cabo Verde. Amanhã é o Dia Mundial do Turismo, então queria, de uma forma muito especial, cumprimentar todos os turismólogos de Cabo Verde e em especial os turismólogos do ISCE. Olhando para a questão que aqui foi colocada sobre os impactos do turismo, e muito concretamente sobre o turismo aqui em Cabo Verde, creio que nós temos que analisar essa questão de uma forma muito, muito profunda. E o turismo por si só é uma atividade económica que gera impactos. E o modelo de desenvolvimento que nós adotamos para Cabo Verde ou para qualquer região é que vai permitir que esses impactos sejam mais ou menos positivos. Agora, podemos dizer que os impactos aqui em Cabo Verde são mais ou menos positivos? Em algumas regiões sim, em algumas regiões nem tanto. Poderia ser diferente, poderia ser muito, muito melhor ainda. Uhum. Os impactos positivos em que região concretamente? Onde as famílias estão a ganhar mais com o turismo? É assim. Aquilo que as famílias deviam, eu acho que aquilo que as famílias deviam sentir é que o turismo estivesse a gerar mais emprego, mais rendimento, mais qualidade de vida. Mas não é isso que nós sentimos. Sobretudo nas duas maiores ilhas turísticas. Não, esta é a realidade. Ou seja, nós não podemos estar neste momento a ter pessoas ainda a viver em bairros de lata. Pessoas que trabalham no setor do turismo, essencialmente a viver em bairros de lata. Que não conseguem dar uma melhor educação para os seus filhos. Que não conseguem ter uma melhor qualidade de vida para as suas famílias. Então, desta forma, nós não podemos dizer que o turismo ainda está neste momento a contribuir realmente para ter um impacto muito positivo na qualidade de vida nas comunidades. Creio que o caminho é longo e acredito muito no potencial turístico de Cabo Verde e acredito que nós vamos conseguir sim dar esses passos para garantir sim que as famílias consigam tirar o melhor proveito da atividade turística, porque no fundo os recursos que estão no território são recursos que pertencem às comunidades e nós temos que pensar o turismo de forma com que as comunidades sejam as primeiras a tirar proveito da atividade turística. Cristina Moreira, teria mais algo a acrescentar neste aspecto sobre o impacto que o turismo tem do seu ponto de vista também, da sua experiência? Boa tarde, obrigada também pelo convite, por esta oportunidade de partilhar aqui um bocadinho o que as associações, o que eu penso e o que as associações com quem trabalho, também o trabalho que temos vindo a desenvolver
nesta área. E, efetivamente, eu partilho aqui muito desta visão do professor Américo. Temos partilhado, temos trabalhado em conjunto em várias situações e, efetivamente, eu penso que um dos grandes problemas ainda, aqui concretamente, porque estamos a falar daqui, mas em muitos outros pontos do mundo, é pensar-se sobretudo no turismo para as massas. Não é? E está mais do que visto que o turismo para as massas tem um impacto muito mais negativo do que aquele positivo que pode trazer. E esta questão que se coloca, eu enquanto consultor, enquanto técnica de projetos, coordenadora de algumas atividades, eu costumo sempre dizer, para nós o turismo é uma ferramenta, não é? Não tem tanto esta... Claro que o turismo é uma atividade económica com grande impacto, mas para nós, no nosso trabalho, nós olhamos para ele como uma ferramenta, exatamente porque o nosso foco, o nosso objetivo é o desenvolvimento das comunidades rurais, das comunidades costeiras, etc. E, portanto, nós vemos-lo como uma ferramenta, como um complemento a atividades, por exemplo, do setor primário, que são as comunidades com quem trabalhamos. E, neste sentido, acrescentaria, efetivamente, o turismo tem esta oportunidade de criar empregos, mas não é só criar empregos, é criar empregos dignos. Não é? Esta questão que o professor Américo levanta, para mim, é fundamental, que é, estamos a criar, e, por exemplo, vindo aqui para São Vicente, onde estamos, nós temos cada vez mais um discurso de grandes empreendimentos que vão surgindo e que é positivo, portanto, não digo que não seja positivo, mas acredito que temos que pensar nas consequências que isso tem também, que é isso cria uma oportunidade de emprego digno para as pessoas, os salários que as pessoas estão a ganhar ao trabalhar num hotel de luxo é condizente com aquilo. E depois trazemos sempre outra questão nas nossas discussões, que é a nível de infraestruturas básicas, por exemplo. Quando falamos em grandes empreendimentos, estamos a falar de mais pessoas e estamos a falar de um maior peso na ilha. Estamos a falar de um maior peso naquilo que é, por exemplo, a rede de esgoto e saneamento, aquilo que é a rede elétrica, aquilo que é a rede de água, e sabemos das dificuldades, todos nós que vivemos aqui sabemos muitas vezes das dificuldades e do impacto que isso tem. Uma lixeira, não sei se é sempre um tema que ninguém gosta muito de tocar, mas os impactos ambientais são cada vez maiores e menos positivos. Temos uma lixeira que já não consegue gerir aquilo que está a ser criado na ilha. Portanto, quanto mais aumentarmos o volume da ilha, maior essa problemática vai ser. E, portanto, acredito cada vez mais que temos que pensar o turismo de uma forma integrada e holística, olhando para todas as outras áreas. E só para finalizar, pensar que ter um turismo de qualidade não é só criar condições para que pessoas de fora venham visitar. O turismo de qualidade, um turismo que tenha um impacto positivo, é aquele em que a comunidade que recebe o turismo tem uma boa qualidade de vida. Porque nós não podemos pensar o turismo, pensar na qualidade que vamos prestar durante X dias, mas depois a comunidade à volta não tem qualidade de vida, não tem acesso a coisas que são fundamentais. E o turismo tem podido promover a inclusão social em Cabo Verde e também a inclusão económica? Assim, a Cristina falou aqui do que ela chamou um problema, que é a questão da massificação. E esse é o modelo que nós trabalhamos desde o início, quando nós nos enverdamos para o setor do turismo, dentro dos anos 90, e que é o modelo All Inclusive. E o que esse modelo traduz? Traduz num aumento excessivo da procura turística. É isso que, quando nós paramos e escutamos os discursos das pessoas com responsabilidade na decisão do turismo, nós conseguimos perceber que sempre o discurso vai no sentido de aumento da procura turística, que vai nos conduzir, essencialmente, à massificação. E a massificação tem por trás um modelo, e esse modelo chama-se All Inclusive. E esse All Inclusive, no fundo, não é mais do que a hegemonia dos países ricos, que têm dinheiro para fazer os investimentos, sobre os países em desenvolvimento, como o nosso caso. Então, o que vai traduzir? Eles têm o domínio total da cadeia produtiva. Os grossistas, os grandes operadores, os retalhistas que são as agências de viagens e mesmo os empreendimentos que estão cá, que estão na maior parte, nas duas maiores ilhas turísticas, são empreendimentos estrangeiros. Então, o que vai acontecer? Isso é provado cientificamente que esse modelo traduz-se, faz com que a menor fatia do bolo fique retido no território. Ou seja, é provado que cerca de 80% a 90% daquilo que é das receitas geradas, das despesas arrecadadas das despesas dos visitantes,
regressem aos países dos operadores. Então, nós ficamos com um mero 10, 20% daquilo que é as despesas dos visitantes. E aí nós temos que juntar algumas outras coisas. Somos nós que temos que pagar para fazer as infraestruturas, os portos, os aeroportos. É dinheiro que sai do nosso bolso, que de alguma forma vamos ter que pagar às comunidades. Então, no fundo, nós podemos dizer que em termos económicos, ainda nós os cabo-verdianos, é que estamos a pagar para que os visitantes internacionais façam turismo aqui dentro. Então, do ponto de vista económico, é difícil ainda afirmar que o turismo contribui ainda para a integração na totalidade, na globalidade, nas suas diferentes vertentes, económica, social, sociocultural e ambiental. Mas nós podemos diferenciar, por exemplo, o turismo que acontece na Boa Vista e no Sal, observando para esta realidade que nós estamos aqui mais próximo, que é São Vicente e Santo Antão. São Vicente e Santo Antão é apresentado como uma região turística. Falando com muitos desta área, do setor do turismo, sempre apontam esta região como uma região turística. Porquê? Porquê que é apresentada assim? Se nós observarmos para as outras ilhas, apontam a ilha e aqui São Vicente e Santo Antão. Porquê? Porquê que isto acontece? Pode ser. Bom, eu acho que é pelo contrário disto que, por exemplo, que o Américo estava a falar. É porque não é o turismo de massa, não é o turismo all inclusive. Então, o turismo que se encontra em São Vicente ou em Santo Antão é um turismo cada vez mais procurado, que é o turismo da experiência, o turismo das emoções, o turismo da vivência, de se embrenhar na comunidade. Porque é um bocadinho esta questão, não é? Eu que sou de fora, sempre que se refere em Cabo Verde, alguém me diz, sim, já estive em Cabo Verde, no Sal ou na Boa Vista. Ou seja, as pessoas não conseguem sequer ter uma verdadeira noção do que é a cultura, do que é a vivência, do que é, porque normalmente ficam nesse tipo de regime. E, portanto, São Vicente e Santo Antão permite toda uma outra noção e vivência e experiência da cultura enquanto cultura, aquilo que estamos habituados, não é? São Vicente com a música, tem uma série de história, e Santo Antão com aquilo que é o seu património ambiental, por exemplo. Então, efetivamente, é turístico para um outro tipo de público e com um impacto bastante mais positivo depois também nas próprias comunidades. Aqui em São Vicente, por exemplo, o Centro do Turismo e Economia Solidária, quando as pessoas vêm para cá visitar, apresenta-lhe um pacote para mostrar o quê? Vão fazer o quê? O que é que o turista... se eu quiser organizar-me com um grupo de amigos ou com a minha família para fazer uma rota turística, o que é que eu vou encontrar através do Centro de Turismo? Bom, nós no Centro e o impacto que isso tem também na família e naquelas comunidades. Sim. O Centro de Turismo e Economia Solidária nasce efetivamente esse desígnio, né? Portanto, nasce de um projeto que foi implementado entre 2016 e 2019, inclusivamente o ICHE era um dos nossos parceiros estratégicos setoriais, e surge exatamente para criar um espaço que pudesse oferecer outro tipo de descoberta da ilha, né? E, como dizia no início, o nosso foco, o foco das associações com quem trabalho, é sempre o desenvolvimento das comunidades. Portanto, nós partimos daí. A ideia foi identificar locais, negócios rurais ou familiares ou comunitários que pudessem ser de interesse, pudessem ter ou transformar-se, né, para ter um interesse turístico e serem pontos de visita. Portanto, no Centro de Turismo, neste momento, temos três rotas, duas rotas, e depois fazemos uma mix em que podemos juntar as duas rotas, que foram criadas logo no início do projeto, bem como percursos ecológicos pedestres, portanto algumas trilhas também que podem ser feitas. Dou alguns exemplos. Nós seguimos as vias, né, as vias de estrada da ilha, e passamos, por exemplo, a via que vai de Mindelo até Calhau. E, portanto, quando vamos de Mindelo até Calhau, paramos no Madeiral, em que temos, por um lado, o Centro Agroecológico do Madeiral, que pode ser visitado, que tem alguns projetos em desenvolvimento, que é gerido pela Associação Agropecuária de Madeiral e Calhau, e, portanto, pode ser ali visitado, é um ponto de interesse ambiental e com história. Temos nesse percurso de Madeiral também algumas casas familiares de produção de queijo e linguiça. Temos a unidade de transformação agroalimentar, gerida por um grupo de mulheres em Ribeira de Calhau,
em que se faz uma degustação de produtos produzidos ali naquele lugar. E no Calhau temos também ali o Centro de Interpretação Mar Vivo, portanto, em que se fala um bocadinho ali toda a parte mais costeira, de conservação da natureza, etc. Este é um exemplo. Temos o outro lado da ilha, em que paramos em Monte Verde, na cabana de chá, gerida também é uma gerência familiar. Vamos até Salamanca. Em Salamanca há vários projetos, nomeadamente a Simili, que tinha o seu ateliê, portanto, ligado aqui à recolha de redes. E, portanto, tentamos sempre que o roteiro seja uma experiência gastronómica, cultural, social e, portanto, para em diferentes pontos. Estamos e tem a Noite de Mindelo também, que eu sei que é um outro projeto, mas não no centro, mas através da Associação de Guias de Turismo de São Vicente, que também apresentam a Noite de Mindelo. Fala-se muito da Noite de Mindelo, mas é apresentada a Noite de Mindelo realmente como ela é, para quem não conhece. Nós vamos ter agora, vamos ter novas experiências em breve. Estamos neste momento em contacto com promotores daquela que foi uma iniciativa promovida pelo Banco Mundial e o Ministério do Turismo. Portanto, é já a segunda iniciativa, o segundo programa. Nós participámos no primeiro programa, portanto, é um programa de formação em diferentes áreas, desde o marketing, a logística, orçamentos, etc. E depois a implementação das experiências. E com este segundo programa, que foi implementado agora este ano, temos 10 novos promotores com experiências muito interessantes e que agora estamos também em contacto com eles para começar a divulgar e a promover. Estamos a falar de percursos que nos levam a conhecer a história da água em São Vicente, estamos a falar de um espaço no Madeiral, a resiliência da agricultura e da plantação na seca. Portanto, temos um projeto ali muito interessante, uma promotora que nos faz aqui uma experiência guiada no seu jardim. Temos uma experiência noturna também, um Mindelo by Night, portanto, também com uma tem o Chiluf na Lajinha também. O Chiluf na Lajinha, portanto, temos uma série de experiências que agora vamos também incorporar e que queremos também promover, porque o objetivo do centro é exatamente promover negócios rurais, negócios comunitários e familiares. E, portanto... Daqui a pouco vamos aqui ouvir o vice-presidente da Associação de Guias do Turismo de Santo Antão, mas eu gostaria de, por exemplo, o Observatório do Turismo no ISCE surgiu para fazer o quê exatamente e qual é a sua finalidade? Fala-nos um bocadinho disso antes de ouvirmos o guia. Assim, o Observatório de Turismo, no fundo, surgiu, em primeiro lugar, para aproveitar as competências que são desenvolvidas dentro do ISCE, no âmbito do curso de Gestão e Planeamento em Turismo, e, por outro lado, ele significa uma plataforma de inteligência do mercado do turismo, que analisa, estuda e, no fundo, dissemina um conjunto de informações turísticas a um conjunto dos nossos parceiros, tanto público como privado. Ou seja, no Observatório, neste momento, nós conseguimos compilar um conjunto de informações sobre o turismo, desde 2010, catalogar tudo isso desde 2010 até 2022, e, juntamente com um conjunto de parceiros, nós conseguimos desenvolver um conjunto de outros projetos. No fundo, é a primeira plataforma aqui em Cabo Verde onde é possível encontrar grande quantidade de dados estatísticos do turismo de Cabo Verde. Ou seja, tanto para um investigador, como para um estudante, como para os diferentes stakeholders do setor do turismo, é possível ter hoje um conjunto de informações que lhes permite sustentar as suas decisões. Então, é um instrumento que realmente deixava falta a Cabo Verde, e o ISCE, por estar sempre na senda da promoção do conhecimento ao longo dos anos, decidiu criar o Observatório de Turismo nesse sentido, para dar um contributo ao setor do turismo em Cabo Verde. E que tem informações valiosas, né? Tem muitas informações valiosas. Eu tive a oportunidade vasculhei muito o site, que vamos falar mais detalhadamente daqui a pouco, porque agora vamos até Santo Antão, a cidade do Porto Novo, ouvir Vladimiro Monteiro. Ele é vice-presidente da Associação de Guias de Turismo de Santo Antão. Convém ressaltar que no ano de 2019 recebemos cerca de 35 mil turistas em Santo Antão. Depois, com a pandemia, esse número baixou, mas de momento esse número está crescendo. De momento, há várias famílias que têm aproveitado o turismo rural, que tem tido uma grande importância
em relação à pobreza, no nível também de desemprego, porque permite às pessoas oferecerem alguma coisa aos turistas que estão de passagem pela ilha. Algumas pessoas têm criado condições para oferecerem um almoço ou um lanche aos turistas que passam, outros também, através do artesanato, da produção de doces, de licores, têm conseguido ter algum proveito do turismo. E queremos que outras pessoas também tenham a mesma iniciativa, criando condições para que possam aproveitar do turismo. Por exemplo, temos pessoas que aproveitaram o quarto que tinham livre em casa para receber um turista. Outras pessoas também, com outros meios, conseguiram construir um quarto e hoje recebem um turista na sua casa. Queremos também que essa experiência seja passada para outras famílias dentro da comunidade e dentro da ilha de Santo Antão. E qual é a importância do observador do turismo de Ixé? O Observador do Turismo do ICC tem servido como uma base de dados que permite aos atores do turismo e da política tomarem decisões para melhorarem o turismo em Santo Antão e também nas ilhas onde já estão tomando notas do Observador do Turismo do ICC. E a Associação dos Guias de Turismo de Santo Antão tem aproveitado desses dados do Observador para o seu trabalho? Nós o que temos dito é que desafiamos os operadores como os guias para acompanharem os dados, para conhecer o perfil do turista, do visitante que tem procurado a ilha de Santo Antão para passarem as férias ou para conhecerem o melhor que temos a oferecer. Desafiamos os guias, essencialmente os operadores também, que dirigem a sua oferta em função também da procura, mas também que, além disso, que possam também oferecer outros produtos. É o programa Sociedade Aberta, também a observar para o turismo, tendo em conta que nesta quarta-feira, dia 27, é Dia Mundial do Turismo. Hoje falamos aqui do impacto do turismo na vida das famílias e estamos a conhecer o Observatório do Turismo do ICC. Cristina Moreira, nós ouvimos agora o guia ali de Santo Antão a falar do impacto que o turismo tem na vida na ilha em Santo Antão. Falou também que é importante ter o Observatório do Turismo do ICC por causa dos dados. Vamos observar mais ainda para esse observatório para entender. É possível perceber este mercado entre São Vicente e Santo Antão? Anteriormente falámos sobre isso, rapidamente, não aprofundadamente, sobre a questão, esta região, São Vicente e Santo Antão, como um destino turístico. E agora temos este caso também de Santo Antão, que em 2019, e agora os números, estamos a voltar a esses números de 2019, até superar. Há casos a superar os números de 2019. Sim. Bom, em relação à questão dos dados, é essencial, não é? Foi uma coisa que eu, enquanto pessoa que identifica, não é? Nós trabalhamos muito nesta identificação dos projetos e para nós é essencial ter dados que baseiem muitas vezes algumas escolhas e algumas decisões, inclusivamente nos projetos. E, portanto, os dados são de suma importância, por isso também é que o Centro de Turismo é parceiro do Observatório e faz esta recolha de dados da melhor forma possível para permitir esta recolha. Em relação a este binómio, né, São Vicente e Santo Antão, para nós faz-nos todo o sentido. E falávamos aqui um bocadinho em off sobre esta questão. É quase como vender o destino em conjunto, não é? Faz sentido vender Santo Antão com São Vicente, falámos aqui de São Nicolau também, sabemos que a maior dificuldade com São Nicolau é a questão do transporte e por isso às vezes acaba por ficar um bocadinho aquém. Mas acredito que esta promoção enquanto região é muito benéfica, sobretudo porque estamos a falar desse turismo que tem um impacto positivo nas famílias. Nós estamos a trabalhar neste momento com Santo Antão, inclusivamente com projetos ligados ao turismo, sempre com as comunidades do setor primário, portanto nós trabalhamos essencialmente com comunidades agrícolas e neste momento também com comunidades pesqueiras e efetivamente é aproveitar daquilo que é um património, o património ambiental, não é?
Damos o exemplo, por exemplo, de, sim, sobretudo em Santo Antão, temos as áreas protegidas e, portanto, é muito importante encontrar este equilíbrio, que é o da conservação e, portanto, manter este património, de alguma forma, protegido e tutelar a proteção deste património, mas, ao mesmo tempo, mantê-lo vivo e dinâmico. E sabemos que nestas áreas, a maior parte destas áreas, se não for dentro da área, mas sempre nas zonas circunscritas, temos comunidades e, portanto, a comunidade interage com aquele património e pode tirar um proveito dele, e tem, não só pelas questões ligadas à segurança alimentar, à agricultura, que sabemos que são essenciais, mas também usá-lo de uma forma sustentável e inteligente para o turismo, por exemplo. E, portanto, que estes territórios sejam conservados, mas se mantenham vivos. Não é? E em Santo Antão podemos analisar cada vez mais este crescente. Américo Lopes, também gostaria de ouvir a sua opinião sobre essa questão dessa região como um destino turístico e observar para o observatório do turismo, já que o vice-presidente da Associação dos Guia de Turismo de Santo Antão referiu, por exemplo, que lá eles vão buscar dados, procuram dados, ter informações também que ajudam muito a trabalhar os aspectos em concreto. Por exemplo, eu sei que ali há vários em termos de o que é em termos de património, o que é para visitar, o impacto que os eventos em si, por exemplo, falando concretamente de São Vicente, creio que há poucos dias vocês publicaram a questão do Carnaval, o impacto que o Carnaval em concreto teve e tem na vida das pessoas. Assim, relativamente à questão da complementaridade entre as ilhas, no início falaste de Santo Antão e São Vicente, mas nós devemos incluir São Nicolau neste pacote. E os municípios, essas três ilhas têm que olhar para essas ilhas nessa perspectiva, ou seja, de criar sinergias, de criar aquilo que nós temos vindo a falar há uns anos, esta parte, que é a questão das DMO, das Destination Management Organization, que são organizações para a gestão do destino, e pensar o turismo dessas três regiões em conjunto. Procurar um mercado em conjunto, estruturar a oferta em conjunto para melhor proporcionar experiências agradáveis aos nossos visitantes. Creio que aqui há um manancial grande a ser explorado e que de forma individual as ilhas não terão muita capacidade de explorar isso. Creio que tem que ter aqui uma simbiose entre Santo Antão, São Nicolau e São Vicente, no sentido de aproveitar da melhor forma essas potencialidades que as ilhas têm. E o caminho é a estruturação das DMOs. Por outro lado, o observatório. Nós estabelecemos parcerias com várias instituições. Uma delas é o Parque Natural do Monte Gordo. Nós conseguimos trazer dados do Parque Natural do Monte Gordo. Hoje o Parque Natural do Monte Gordo tem dados compilados mensalmente e anualmente que lhes permite melhorar a oferta do parque. Da mesma forma com o Centro de Turismo Comunitário de São Vicente, com o Posto de Turismo de Porto Novo, que o Vladimir falou bem. Ou seja, é um conjunto de informações que foram desenvolvidas de forma muito séria e muito fidedigna, que lhes permite sustentar as suas decisões e melhorar cada vez mais o produto turístico de Santo Antão, São Parque Natural do Monte Gordo, e mesmo aqui em São Vicente melhorar a oferta de serviço do centro. E o Observatório está lá nesse sentido, para ajudar os diferentes stakeholders a melhorar. Como é que as pessoas pesquisam, por exemplo, vamos entrar no Google para pesquisar, como é que as pessoas pesquisam? Neste momento nós estamos no Facebook, Observatório de Turismo do ISCE, OTISCE, Observatório de Turismo do ISCE, no Instagram, e também estamos no nosso site, que é www.isce.edu.cv/OTISCE. E no site do Observatório está compilado tudo aquilo que é a informação que nós produzimos ao longo deste 1 ano e 6 meses. E, portanto, no Facebook as pessoas podem entrar e podem de lá direcionar para o site também. Há um link do site. Há um link do site na página de Facebook que remete as pessoas para esta página. Tem uma pessoa em linha, vamos pedir para ser breve, vamos dar 1 minuto porque temos outros inscritos também. Sr. Manuel Conceição, olá, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaríamos de ouvir a sua opinião sobre o tema que estamos aqui a conversar hoje. Sim. Olha, pouco tempo que eu vou ter de participar. Eu só consegui captar o nome da Dona Cristina Moreira, o outro senhor aí Américo Lopes. Não consegui captar o nome dele. Américo Lopes. Então, eu vou falar o seguinte, é rápido. No turismo, fala-se em muitas coisas do turismo, mas uma coisa que falta no turismo em Cabo Verde é atividades de rua, dança, teatro, música,
quando está cá um barco de turista, não é? Um barco de cruzeiro, e também onde poderia participar os artesãos nacionais, não é? De Cabo Verde, mais concretamente São Vicente, Praia, agora que tem ido também para Santo Antão. Essas atividades precisam ser reconhecidas realmente para os turistas. Depois, eu queria falar do turismo sobre o transporte deficiente existente em Cabo Verde. Temos um transporte deficiente e bastante caríssimo para os turistas. Depois eu queria salientar aqui a questão da segurança. Há muitos turistas que eu já ouvi falar de que Cabo Verde precisa pensar mais na segurança dos turistas que vêm para Cabo Verde. Eu queria falar também sobre o turismo. Estou só aqui para apresentar temas, não é? Queria falar aqui do turismo nacional, que deveria pensar e respeitar também os cabo-verdianos e não pensar no modelo do turismo nacional. Porque é triste um cabo-verdiano morrer sem conhecer o seu capital. É triste um cabo-verdiano morrer sem conhecer um tarrafal da Ilha de Santiago, não é? É triste um cabo-verdiano morrer sem conhecer, sem saber, sem saborear um festival da Baía das Gatas, porque não há condições, não é? Devia pensar também neste aspecto. Também em pensar nos preços dos produtos, não é? Deveria pensar bem nos preços dos produtos e também eu deveria pensar também num turismo de cruzeiro, eu diria o cruzeiro nacional aqui em Cabo Verde, não é? Em que teria que ter um barco fazendo as ligações a todas as ilhas, mais um barco com condições, com um preço acessível, não é? Porque hoje em dia tudo está caro. Tudo está com um preço bastante exorbitante, não é? Eu gostaria que realmente, porque os turistas que vêm, nos países deles têm boas praias, têm bons hotéis, têm boas montanhas, não é? O que eles vêm procurar em Cabo Verde é extremamente nacional. Não é por aí, por grandes hotéis, por grandes estradas, por grandes aeroportos. Temos que ter estas condições, sim. Temos que ter, não estou a dizer que não. Mas tem que pensar um pouco mais, melhor, na nossa capacidade de turismo nacional aqui em Cabo Verde. Sr. Manuel? Precisa ainda, o turismo em Cabo Verde ainda precisa Manuel ser Conceição, porque estamos Manuel Conceição, nós agradecemos. Manuel Conceição, nós agradecemos a sua contribuição aqui neste programa, contribuição bastante valiosa aqui, a participação cidadã neste programa. Muito obrigado pela sua participação. É que temos um outro telespectador, vamos querer ouvir também, ou uma telespectadora, não sei bem exatamente. Vamos rapidamente para os comentários do que disse o Sr. Manuel Conceição e também observar, eu tenho que lançar uma pergunta logo suplementar, ver se o turismo nesta região tem conseguido resgatar as tradições culturais, isto observando para o observatório, olhando para o observatório, as tradições culturais de Cabo Verde e também as identidades locais, porque isto é importante no turismo. Primeiro para si, Américo Lopes, e depois para... Em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Manuel, que trouxe aqui alguns aspectos que são importantes, que precisa realmente de alguma atenção no setor do turismo aqui em Cabo Verde, nomeadamente o transporte, segurança, que é extremamente importante para garantir as experiências dos visitantes. Relativamente quanto à questão se o turismo tem conseguido resgatar os valores culturais, este é um dos objetivos, um dos grandes objetivos do desenvolvimento da atividade turística, e nós conseguimos perceber isso. Hoje nós temos um São João de Porto Novo completamente diferente, mais estruturado, ou seja, já podemos falar de um produto turístico de São João de Porto Novo, nós podemos falar de um produto turístico Carnaval de São Vicente, um produto de evento que é a Baía das Gatas. Creio que neste momento há uma consciência maior sobre aquilo que são as nossas raízes culturais, que podem ser aproveitadas e muito bem, estruturadas e colocadas no mercado em forma de produto turístico. Agora, temos já que começar a pensar a forma como nós devemos chegar aos mercados e dizer, nós temos estes produtos, são bons, vêm conhecer, vêm viver a experiência em Cabo Verde com essas atividades que são nossas, que são locais. Também a sua opinião, Cristina? Sim, para além desta questão, destas observações que o Américo trouxe, eu trago aqui um bocadinho o outro lado também, daquilo que é a identidade cultural, para além dos eventos e destas manifestações tão importantes e que já se começam cada vez mais a ser organizadas e a ser promovidas. Trazia se calhar aqui um bocadinho também a experiência, por exemplo, de Santo Antão, aquilo que é, por exemplo, o património ambiental, né? E que se fala menos, mas que tem um potencial enorme. Quando falamos, por exemplo, daquela que é não só a paisagem de Santo Antão, mas também o tipo de agricultura que se faz, por exemplo, que tem um potencial turístico e que
por exemplo, os sequeiros, tudo aquilo que são os socalcos em Santo Antão. Tudo isto tem um potencial turístico e pode ser cada vez mais, e há formas de o promover, promovendo automaticamente as comunidades e criando um impacto positivo para as comunidades destas áreas. E, portanto, eu trazia também aqui... São experiências que existem em outros lugares e que podemos adaptar à nossa realidade com os produtos que nós temos, não é? Sem dúvida. A pesca, a mesma coisa com a pesca, portanto, aquilo que é a forma como é realizada a pesca em São Vicente, em Santo Antão, é um potencial turístico e que pode traduzir-se num complemento económico, não é? Portanto, numa segunda fonte de rendimento para estas comunidades e para estas famílias, e por isso eu dizia inicialmente que para nós encaramos o turismo como uma ferramenta, porque efetivamente a atividade principal pode ali ser ser transformado como um potencial turístico e representar uma segunda renda. Temos mais um telespectador em linha. Vamos, portanto, ouvir este telespectador, Jason Lima, de São Vicente. Olá, boa tarde. Boa tarde. Também tem 1 minuto. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Queria saber a questão de montar a valorização. Muito caro. Muito caro. Muito caro. De valorização. Valorização, maneira, nunca perceber. Que acompanhando e com os modelos de transparar e valorização. Nunca te consegui perceber, Jason. Eu estou tratando de um todo, mas valorização muito caro. Está bem, pronto, entendi a valorização de Monte Cara para a questão do turismo. Está bem, é só essa a pergunta? Muito caro, estou Está bem, nós te agradecer a participação. Muito obrigado. Portanto, este jovem falou aqui e focou num aspecto em concreto, falando de Monte Cara. Sua valorização. Esse é assim, eu posso comentar? Pode. Sobre Monte Cara, eu tenho assistido a algumas pessoas a visitar, a subir o monte. Eu tenho alguma preocupação, porque é um património que lá está. E creio que toda a gente tem direito de visitar o Monte Cara, de subir ao pico do monte. Mas eu creio que isto deve ser regulado de alguma forma, porque poderemos correr o risco de perder a configuração da cara se acontecer algum ato de vandalismo, etc, etc. Então temos que ter algum cuidado com esse património, porque há a questão da degradação ambiental. Então ela necessita sim de ter algum cuidado, ter uma visita, gerir da melhor forma os visitantes que vão subir o monte e, sobretudo, valorizar o caminho, criar roteiros, proteção ao longo do percurso. Quem deve fazer isso? Monte Cara é de São Vicente, é do município. O município tem que tratar disso. Eu tenho alguma preocupação, eu tenho tido alguma preocupação relativamente a isto, porque poderá acontecer alguma coisa e se algum momento perder aquelas características, poderão ser muito difíceis a sua recuperação. E Monte Cara é um ex-libris de São Vicente, que deve ser protegido. E sobre isso também, este património, Monte Cara? Sim, bom, sobre o Monte Cara não tenho, mas esta questão que transportámos agora é uma preocupação noutros pontos também, por exemplo, a nível dos vulcões de Calhau, Sim. que faz parte, nós inclusivamente temos um percurso, mas temos o cuidado de mudar o percurso, por exemplo, porque para quem conhece, para quem já fez aquela visita, há uma forma em que se passa no meio dos 2 vulcões do Calhau. E é muito sensível, portanto, se tivermos de repente 1000 pessoas por dia a passar ali, vamos ter com certeza uma mudança na paisagem, não é? E, portanto, ainda não se coloca esta questão porque estamos a falar de números moderados. Acredito que no Monte Cara seja a mesma coisa. Portanto, algumas pessoas que se aventuram a fazer aquele caminho. É mais preocupante quando são caminhos mais fáceis e mais conhecidos, porque efetivamente voltamos a esta questão das massas. Tudo o que é demais vai provocar alguma alteração e a grande maioria das vezes não é positiva. E, portanto, há sempre que tentar tutelar um bocadinho esta preservação. Vemos um bocadinho por todo o mundo, aqui ainda é difícil, sobretudo nesses pontos, porque não há ninguém a controlar, como é óbvio, mas há formas de o fazer. Há uma série de sítios
um bocadinho por todo o mundo, que já tem controle de visitantes. Por exemplo, dou um exemplo em Portugal, as Ilhas das Berlengas têm um número de pessoas que pode visitar, um número de pessoas por dia, portanto, não pode ultrapassar. Porquê? Porque foi feito um estudo no sentido de perceber qual é que é o número em que não altera depois toda a dinâmica, a biodiversidade e a conservação daquela paisagem. Portanto, isto é muito importante. E este ano o lema do turismo, para assinalar esta data, é Turismo e Investimentos Verdes. Só para concluir, eu gostaria de ouvir os vossos comentários breves, observando para o turismo e investimentos verdes. Nós somos um pequeno país, com as consequências, os efeitos das alterações climáticas aqui a serem sentidas. Como transportar isso para o turismo rapidamente, só para concluir, 30 segundos para cada um. Creio que as Nações Unidas têm esta preocupação. Esta é a preocupação das Nações Unidas, e a OMT também vestiu essa camisola de neste ano trazer a questão dos investimentos verdes. A nossa legislação já prevê isto, a questão dos investimentos diretos externos. Já tem um conjunto de medidas que vão no sentido da proteção dos investimentos verdes. Agora, creio que há um desafio aqui muito grande, que é a implementação e o controle da aplicação dessa legislação. Creio que aqui há um gap que deve ser aqui resolvido, mas no fundo, em termos de legislação, já estamos preparados para isto. Agora tem que ter a questão do controle e fazer os operadores cumprirem com aquilo que está na legislação. Cristiana, também rapidamente. Sim, pronto, esta questão das legislações normalmente estão lá, existem, mas depois na prática eu não sinto muito ainda essa preocupação efetiva ou a acontecer. Portanto, espero que efetivamente, sendo esse o lema deste ano, que se desperte um bocadinho neste sentido e que se leve o investimento verde de uma forma holística, concertada, e que não seja só aquela coisa sustentável, não é? E que na próxima sexta-feira o encontro de Santo Antão seja aproveitado para o bem do turismo nacional. Eu agradeço a presença dos dois aqui neste programa. Muito obrigado. Obrigado. E hoje aqui falamos sobre o impacto do turismo na vida das famílias e conhecemos um pouco do Observatório do Turismo do ISCE. Voltaremos a estar juntos agora na próxima terça-feira, dia 3 de outubro. Vamos estar a falar exatamente sobre a saúde mental. Concretamente, eu vou já avançar o tema que vamos estar aqui a conversar na próxima edição. Vamos observar para a saúde mental, justiça e direitos humanos, isto na próxima terça-feira.